Rapaz, o negócio tá brabo, tá pegando, é tanta heresia que só misericórdia. Agora me apareceu um tal de Geraldo aí, rapaz, que tá ensinando umas doutrinas tudo complicada, diz que Jesus já veio, diz que não precisa mais de Santa Ceia, diz que não precisa de mais nada, diz que Evangelho e doutrina de Cristo é lei, tá convertendo em libertinagem a graça de Deus. Isso já estava profetizado, né? Que nos últimos dias muitos iam converter em dissolução a graça de Deus. Mas ele disse que Jesus já veio. Vamos lá. Em Mateus capítulo de número 24, Jesus disse: Não veio de tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Os discípulos aí, ele chegando no Monte das Oliveiras, os discípulos chegando para ele em particular, perguntaram: Mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe bem, Jesus fez duas perguntas. Primeiro, os discípulos fizeram duas perguntas. Primeiro, que sinal haverá, pois, quando todas essas coisas? Ou, quando sucederão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Segunda pergunta. Duas perguntas. Então Jesus começou a falar com eles e Jesus explicou que quando ele visse se cumprir todas aquelas coisas, que eles ficassem espertos, porque ele estaria às portas. Aí Jesus começou a falar: acautelai-vos que ninguém vos engane, porquanto surgirão falsos profetas, haverá fome, terremotos em vários lugares. Não vos assusteis, porque todas estas coisas, incluindo a destruição do templo, são o princípio das dores. Jesus estava dizendo que quando ele visse todas aquelas coisas acontecerem, incluindo a destruição do templo, não se assustasse que ainda não é o fim. Todas essas coisas. Os discípulos perguntaram: quando sucederão estas coisas? Estas coisas. Jesus lhe disse o quê? Quando, pois, virde todas estas coisas, que coisas os discípulos estavam perguntando? Aquelas coisas que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Depois os discípulos perguntam: quando sucederão estas coisas? Que coisas? E Jesus falou: a destruição do templo. Jesus disse: quando você ver todas essas coisas se cumprir, saiba que o Filho do Homem está próximo às portas, incluindo a destruição do templo em Jerusalém. Porque Jesus disse: todas essas coisas são o princípio das dores. Então a destruição do templo está incluída entre o princípio das dores. O princípio das dores. A destruição do templo no ano 70 está incluída entre os acontecimentos do princípio das dores. Porém, o tal de Geraldo aí disse que Jesus já veio no ano 70. Vamos ver, vamos para a prova da Bíblia. Jesus diz: não passará, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí ele, baseado nessa palavra, diz: está vendo aí? Jesus falou que não passará esta geração em que o Jesus viveu, não passará sem que aconteçam todas essas coisas. Está vendo aí? Checkmate nos crentes, nos evangélicos, não entendeu o que Jesus falou? Por quê? Que geração é essa? Será que Jesus estava falando de uma geração de contemporâneos? Claro que não. Porque os discípulos pertenciam àquela geração, Jesus era daquela geração, João Batista, todos aquele povo de bem que aceitou a Cristo pertencia àquela geração. Então não era toda uma geração. Jesus estava falando o quê? Jesus falou enfaticamente sobre esta geração. Esta geração é uma geração maligna,
que existe desde Gênesis, vai até o Apocalipse, é a geração do ímpio. Jesus chama essa geração de raça de víboras, geração maligna e perversa, geração adúltera e perversa me pede um sinal. Jesus estava sempre falando sobre esta geração. Esta geração significa que seja uma geração de contemporâneo da sua época, ali do tempo que Jesus viveu. Não, de maneira nenhuma. É a geração do ímpio que não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração está escrita na Bíblia. Se você pegar muitos capítulos do versículo bíblico, vai estar lá escrito sobre esta geração, uma geração que não honra seu pai, uma geração que é sábio ao seu próprio olho, geração. Isso aí, meu amigo, não é uma geração de pessoas que existiram em um determinado tempo. Nunca existiu um tempo em que só existiu pessoas más sobre a terra. Mesmo no tempo de Noé, existiu ali Noé e os seus filhos ali, Sem, Cão, Jafé, sua esposa. Saíram da arca, eram justos diante de Deus. No tempo de Sodoma e Gomorra, teve Ló. Não tinha muitas pessoas, mas a Bíblia depois dá testemunho que Deus livrou o justo Ló. Era justo. Então, meu irmão, nunca existiu uma geração totalmente maligna. Sempre existiu o justo ali no meio. Então não existe uma geração totalmente maligna. Entendeu? Então, essa geração não é uma geração de contemporâneo da época de Jesus. E por isso Jesus falou com aquele sumo sacerdote e aquela pessoa que estava ali: vereis em breve o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eles pertenciam a esta geração maligna. Esta geração maligna vai estar presente na vinda de Jesus. É elas que são essa geração maligna que vão ver o Filho do Homem vindo, porque a geração dos justos já terá sido tirada da terra, já terá sido levada no arrebatamento, e a geração do ímpio vai estar aqui na terra. Essa geração verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, que não se arrependeu, não aceitou Cristo. E aí, vão ver. É esta geração que a Bíblia está falando, não tem nada a ver com a geração de contemporâneo. Os sinais que Jesus falou da destruição do templo, principalmente não ficar pedra sobre pedra, já se cumpriram esses sinais. Já foi. Os sinais. Agora, o princípio das dores começa desde a destruição do templo ali, incluindo ali a destruição do templo, depois da morte de Jesus, até o fim. Fomes, terremoto, guerra, tudo isso que está acontecendo, que as pessoas dizem assim: ah, tá vindo isso aí, é o sinal da volta de Jesus. Não é o sinal da volta de Jesus. Ah, o terremoto está vindo isso aí, é o sinal da volta. Não, não é. É todas essas coisas são o princípio das dores. Fome, peste, terremoto não é sinal da vinda do Senhor. É sinal do princípio das dores. Isso não é sinal do fim. Ainda não é o fim. São o princípio das dores. O princípio das dores é uma coisa e sinais do fim é outra coisa. Qual é o sinal do fim? Jesus falou sobre o sinal do fim. Quando você vê que a abominação da qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A abominação desoladora no lugar santo. Para isso acontecer, é necessário que o templo seja reconstruído, para que o anticristo se assente no templo de Deus, ostentando ser, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Entendeu? E isso aí vai acontecer ainda, não tem nada a ver com aquilo lá que ele ensina lá, diz que Jesus já veio, Jesus, a maior heresia que ele pode ensinar é isso aí. Jesus diz: quando vi todas essas coisas, sabia que o Filho do Homem está próximo às portas. Não disse que Jesus já veio. Todas essas coisas, incluindo a destruição do templo de Jerusalém, Jesus ainda não veio. E o cabra está pregando que Jesus já veio. Como que Jesus já veio? Como aconteceu o arrebatamento da igreja? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Não será uma coisa oculta. Quando se fala sobre o arrebatamento ser secreto, significa que secreto será no sentido de que as pessoas não verão Jesus. Ele não avisará: estou vindo, se prepare, vai ser de repente.
O ladrão vem secretamente e assalta uma pessoa. Não é que o ladrão é invisível. Um agente secreto não é invisível, não é inaudível. Você vê um agente secreto, é um agente secreto, ninguém sabe que é um agente secreto, mas o cara tá ali, você tá vendo ele ali, você tá ouvindo ele ali. Mas se o cara é um agente secreto, você não sabe que ele é um agente. Mas você sabe que a mesma coisa arrebatamento da igreja. O Senhor virá, arrebatará a sua igreja secretamente, ou seja, o povo vai ver uma manifestação. É o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vai ver uma manifestação, aquele clarão, pá, aquele estrondo, sumiu todo mundo. O arrebatamento. Você viu Jesus? Não, não vi não. Vi só o pipoco aí, pum. E a clarão aí, pum, sumiu. Mas você não viu Jesus não? Diz que aí tinha a ver. Foi tão rápido. Já foi. Arrebatamento. Depois daí começa aí a grande tribulação, ou seja, que a igreja será tirada quando começar a grande tribulação, e aí? Mas o tal de Geraldo está aí pregando heresias de perdição e tem muita gente seguindo ele. Ah, isso é profético, né? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Isso aí a gente já está sabendo. Possamos vigiar.